A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora da gente informar o que aconteceu lá em Chicago. Dia normal nos Estados Unidos, apesar do estado de São Paulo não ter a movimentação das bolsas hoje. Lá nos Estados Unidos, a comercialização, as negociações foram normais e, portanto, a gente teve um encerramento das bolsas, trazendo números importantes aí para a nossa análise. A gente vai conversar agora com o Aaron Edwards, direto lá dos Estados Unidos. O Aaron está de olho nesse mercado e vai atualizar para a gente as informações pertinentes do mercado. Aaron, seja muito bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Estou olhando aqui os números de Chicago. Chicago encerrando de forma positiva hoje, Aaron. Foi o queda de braço, o mercado não sabe se quer estar comprado ou vendido antes do final de semana em relatório de segunda. Aliás, essa semana foi um sobe e desce danado, né? Foi sim, se olhar para um gráfico, a movimentação principal foi para o lado, mas foi para cima, para baixo, fez tudo quanto é coisa. Agora, o que direcionou essa movimentação de hoje, Aaron? Olha, sempre tem lista de compradores e vendedores, o que está em alta e o que leva o preço para baixo. Os fatores baixistas, nós estamos no ponto do calendário que está próximo do ponto que a gente começa só a deslizar o preço rumo à safra norte-americana. Se olhar a média histórica, sempre brincam que depois do 4 de julho, que é o dia da independência aqui nos Estados Unidos, é difícil ter ganhos. Então, o calendário está falando que talvez passou o ponto de vender. Outro fator é a chuva. Tinha chuva prevista, tem chuva prevista e chegou chuva. Então, as áreas secas ainda precisam de mais água, mas sobreviveram a semana. Esses são os fatores baixistas. O fator de alta é que os estoques estão extremamente apertados, não sabemos o número que o USDA vai trazer para a produtividade, mas se diminui muito, vai zerar os estoques finais dos Estados Unidos, e isso é extremamente altista, e soja está florando, mas tem que florar bem, tem que encher o grão, e se tiver seca, ainda a safra norte-americana está longe de estar garantida. Então, esses são os fatores de altista. Aí os compradores e vendedores estão disputando aí para ver quem que ganha. Do lado negativo, do lado de pressão nas cotações, você citou aí as chuvas. Você que está aí nos Estados Unidos, Aaron, o que você está vendo? Os mapas eles estão se confirmando, as chuvas estão acontecendo. Qual que é a dificuldade de se analisar o que está acontecendo nas áreas em si? Perfeito. A gente sempre brinca aqui que para Chicago eles têm a fala que rain makes grain. Choveu, é bom para a lavoura e o preço cai. Mas o produtor sabe que não é bem assim. O que nós temos visto das chuvas? As áreas que tinham bastante água estão recebendo ainda mais, quase a ponto de ser muita água. Tem regiões que estão alagando, então muita água nessas regiões. As áreas mais críticas ao oeste receberam chuva, mas ainda está seco, não tem umidade no solo. É uma chuva que permite sobreviver mais uma semana, mas está longe de garantir a safra. E é muito difícil saber, dá até para saber quanto que choveu ou esse número, mas a umidade de solo, condição de plantio, qual a temperatura, qual o vento, quanto que vai secar essa planta. Bastante crítico essa fase e a lavoura não está garantida, especialmente no oeste do cinturão do milho. Então, até você fala com o produtor,
e ele fala que a lavoura dele está ok, mas 5 Depende quilômetros... de chuva, né? Ou o vizinho dele, 2, 3, 5 quilômetros, está seco e está tendo prejuízo. Então, é muito variado essa condição. Não está garantida a lavoura, especialmente no oeste. Soja está pendoando e começando assim no começo, o milho, né? e a soja está florando. Então, são dois tá nessa momentos fase. críticos, né, Aaron, para as lavouras, né? Muito crítico. Os próximos 10 dias, 15 dias de clima vão praticamente definir a safra do milho, em grande parte do cinturão, e a soja tem florando e depois, mais para frente, provavelmente em agosto, enchendo o grão, que são os dois momentos que a chuva é bem crítica. O milho precisa de água para já, a soja precisa de água agora e um pouquinho mais adiante ainda para consolidar. Perfeito, isso mesmo. Muito bem. Agora, entendendo um pouquinho da postura do produtor, você falou como o lado positivo da tabela é a incerteza em relação à oferta, né, ao tamanho da safra. Na próxima segunda-feira tem relatório do USDA. Alguma surpresa está sendo esperada pelo mercado? Como é que os participantes aí de mercado estão se posicionando para esse relatório? As estimativas seriam de uma redução o trendline yield que fala, né? Seria quanto que a produtividade tem crescido em média nos anos recentes, e a expectativa do mercado é que não sustenta um trendline yield, não sustenta essas estimativas de produtividade. Tem que ter algum corte de produtividade. Essa é a expectativa do mercado. Agora, se cortar muito, as implicações disso para os estoques finais são bastante drásticas. Quando chega próximo de estoque final zero, aí fica complicado. Então, qual que vai ser esse relatório? Como é que o mercado vai se posicionar? A certeza é a antecipação e provavelmente a volatilidade. Agora, a direção disso é um pouco menos certo. Porque se você diminui a produtividade, você tem que obrigatoriamente reduzir os estoques também. Exatamente. O relatório de 30 de junho trouxe a área. Né? Então, agora, com a produtividade, sempre a gente fala que o USDA, a brincadeira, que o USDA não erra, eles ajustam, né? Então, mas tem que... Dá para fechar a conta. Tem a área, vai ter a produtividade, então qual que é o estoque final? O ajuste seria pelo lado da demanda. Então, será que eles vão tirar a demanda para não zerar essa conta? Mas aí o mercado também tem que acreditar nessa história, né? Se eles falam que não tem isso e aí fica uma expectativa sobre demanda, pode ser altista ou baixista. Vamos esperar para a segunda para ver esse relatório. A Carla Mendes mandou para mim aqui, para a gente aqui, as expectativas do mercado em relação aos números do próximo relatório. Para a safra nova americana, essa que vai ser colhida, existe aí uma média de produtividade estimada em 56,7 sacas por hectare. A gente já transformou aqui em sacas por hectare. Em junho, esse número era de 56,9 sacas por hectare. É uma mudança, mas não é tão significativa assim. No ano passado foi em 56,26. E no ano passado a gente lembra que teve uma área menor e uma produção que foi bastante prejudicada pelo clima, né, Aaron? Foi, e grande parte do prejuízo do clima no ano passado aconteceu depois desse relatório. Aconteceu já chegando para a safra. Estava até um ano razoável, aí bateu lá o Rachel em Iowa e foi. Então, a safra não está garantida. Né? Pois é. Isso para a soja significa uma produção média, já com a nova criagem, né, já com a nova estimativa diária, de 119,04, diminuindo um pouco em relação a junho, quando era 119,88. E em relação ao ano passado, que foi 112,5, já é uma melhora, mas ainda assim
tem uma perda de produção aí de pelo menos 800 toneladas, é isso? 119, não, 800 mil toneladas. Sim. 119 milhões, 880 mil toneladas, é isso mesmo. Uma perda aí de 800 mil toneladas em relação ao que o relatório apontava em junho. Tá em linha com o que a condição de lavoura tá apontando aí, Aaron? Sim, é importante. Está muito cedo para saber qual que vai ser a produtividade. Essa aqui é a dúvida do mercado. Tem áreas que estão caminhando muito bem para ter produtividade na média, acima da média, muito bom. Tem áreas que, se não chover, vai ter quebra. Então, a dúvida, certamente esses números são plausíveis com o que nós sabemos hoje. Mas tem o maior risco ainda está pela frente. Então, o que vai chegar essa chuva? Não vai ter esse impacto? Não vai? Então, o relatório, para não chacoalhar, balançar o barco, para não assustar o mercado, o relatório deve ser uma redução pequena, que nem esses números, para não assustar muito para o lado de baixo e nada do tipo. E aí, se o mercado vai acreditar ou não, vai depender dessas chuvas do final de semana, da previsão de chuva na segunda-feira. Se o USDA falar, olha, não vai ter nenhuma perda significativa na soja, mas não choveu e continua com previsão seca, eles vão falar, olha, esse número não dá para acreditar. Você está recebendo chuva... Perde a credibilidade, né? Você está recebendo as chuvas bem, que tem chuva prevista para amanhã, nessas áreas críticas, tem chuva, a previsão para o futuro está ok, aí vai ser mais fácil de aceitar. Eu tenho aqui a média dos estoques previstos também para esse relatório. Média voltou para casa dos 3 milhões, o estoque lá para 21-22, final de 21-22. 3,81 milhões de toneladas contra uma previsão de junho de 4,22 milhões de toneladas. Continua apertado, Aaron. Muito apertado, muito apertado. Você viu aí que o teu cálculo estava dando o quê? 1 tonelada praticamente? Então, se tirar um pouquinho da produtividade, isso chega em zero rapidinho. E esse que é o susto. Agora, do ponto de vista de gestão, nós tivemos excelentes oportunidades de precificar e tinha que ser aproveitado. Nós já sabíamos que tinha esse risco, já sabíamos que o calendário vem contra. Então, assim, para mim, o produtor já deveria estar bem precificado e o que tem para vender é aquela coisa que você está disposto a arriscar. Ou numa alta, ou se abaixar o preço e não dá para manter esses patamares, você está ok também, do ponto de vista de comercialização. Esses riscos não são necessariamente novidade. Tivemos excelentes oportunidades, aí estamos em movimento, recuou um pouquinho, estamos em movimento lateral, deveria estar bem posicionado. Mas o produtor, ele participou, Aaron? O que você observou aí, produtor americano? Muitos produtores venderam safra velha, da safra passada, tinham relativamente pouca soja entrando para a primavera. Então, alguns aproveitaram mais que outros e eles aproveitaram bastante para precificar já a safra de 2021, que é o que está plantado agora. Então, muitos deles estão nesse ponto. Muito bem. Bom, de qualquer forma, é um relatório para se prestar atenção no mínimo, né? O USDA pode ser conservador a ponto de não zerar estoques lá nos Estados Unidos, mas qualquer mexidinha aí diferente do que o mercado está pensando pode provocar uma condição bastante complicada aí para o mercado, certo? Para a precificação. Exato, e o clima também. A continuidade das chuvas, se elas vão chegar, se elas vão continuar nesse momento importante da planta aí, enfim, tem muita coisa para a gente acompanhar ainda, hein, Aaron? Tem sim, sempre tem outro capítulo importante aí,
cuidando das coisas quando precisa cuidar, né? É isso aí. Meu caro, por enquanto, muito obrigado pela sua participação e volte sempre. Abraço. Abraço. Tá aí Aaron Edward, direto dos Estados Unidos. O consultor está de olho no mercado, está de olho nos números do USDA da próxima segunda-feira. Números que podem trazer aí uma movimentação importante para o mercado, se de fato o USDA acompanhar ou ficar de olho no que está de fato acontecendo no dia a dia do produtor americano. Se o USDA for conservador, como costuma ser, muito provavelmente as mudanças vão ficar só para o relatório do próximo mês, do mês de agosto. Mas, de qualquer forma, vamos ver o comportamento aí do USDA em relação às novidades. E você acompanha aqui no Notícias Agrícolas, obviamente, assim que os números estiverem sendo divulgados pelo USDA, a gente está postando esses números para vocês, para que vocês sejam o produtor mais bem informado do Brasil. Antes de encerrar, deixa eu passar aqui os números de fechamento do mercado hoje. Vamos ver na tela como está encerrando. Soja para julho, 14 dólares e 4 centes por bushel, 13,75 de alta. Agosto, 13 dólares e 79 centes por bushel, 14 de alta. Novembro, fechou com alta de 9 pontos mais 75, a 13 dólares e 29 centes por bushel. E o janeiro também com a mesma alta de 9,75, fechando a 13 dólares e 33 centes por bushel. Vamos ver o milho. Milho fechou no vermelho. Julho, 6 dólares e 29 centes por bushel, 8,25 de queda. Setembro, 5 dólares e 29, queda de 7 pontos mais 25. Dezembro, 5,17, queda de 6 pontos mais 75. E o março de 22, 5 dólares e 25 centes por bushel, uma queda de 6 pontos e meio. E para finalizar, o trigo. Vamos lá no trigo. Julho, 6 dólares e 8 centes por bushel, 3,75 de queda. Setembro, 6 dólares e 15, 3 de baixa. Dezembro, 6,23, queda de 3 pontos também. E o março de 2022, 6 dólares e 32 centes por bushel, 2,25 de recuo. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e eu agradeço muito a sua participação e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.